Maravilha. Bom, abre então a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns trechos para que nós possamos adentrar na discussão dos capítulos 9 e 10, que são os nossos capítulos do peregrino dessa semana. Vamos lá? Olha o que diz aí Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler inicialmente versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Agora pula comigo lá no versículo 18, ainda do capítulo 8. Diz assim: Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Verso 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Agora, para terminarmos, lá no versículo de número 31, diz assim: Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quantos creem nessa palavra do apóstolo Paulo aos Romanos? Nós vamos usar esse texto como base para nós entendermos um pouquinho do que o autor, John Bunyan, quis descrever nos capítulos de número 9 e 10. Nós estamos seguindo a sequência de 2 em 2 capítulos. Nas 2 últimas semanas, por motivo de força maior, nós demos uma pausa e agora nós estamos retomando então. Não sei se você vai lembrar, mas nós já vimos uma definição de Aristóteles com respeito à imaginação. Eu acho que nós estávamos lá no capítulo 4 e 5, ou 5 e 6, quando eu citei essa frase de Aristóteles a respeito da imaginação. Olha o que ele disse, se você não está se recordando. A imaginação é, portanto, a mediadora entre a faculdade dos sentidos e a faculdade dos pensamentos. Quando nós, ao estudarmos uma literatura cristã, buscamos fazer ali os links, os hiperlinks, com aquilo que o autor está conectando com a Bíblia, nós estamos trabalhando exatamente aquilo que Aristóteles está falando aqui. Nós estamos, ao mesmo tempo, trabalhando a faculdade dos sentidos, ao exercer a nossa atitude cristã de buscar o conhecimento ali através daquele texto, que não é um texto sagrado, mas que se remete ao texto sagrado, e estamos, consequentemente, trabalhando também a nossa faculdade dos pensamentos, E através da faculdade dos pensamentos, é ali onde nós exercemos a nossa fé, a fé cristã. A fé de acreditar que aquilo que está escrito na Bíblia, como que nós lemos aqui em Romanos 8, está diretamente ligado com a nossa carreira cristã. Dessa forma, quando nós trabalhamos nessas 2 unidades, de acordo com Aristóteles, nós estamos também trabalhando a nossa imaginação. E nós vimos que aqui nesse livro, o livro ele é escrito através da categoria de alegoria. O autor ele não viu isso aqui, ele não vivenciou isso aqui. Nós vimos que ele escreve toda essa história baseada em alegorias, onde ele vai conectando com textos da Bíblia e os princípios bíblicos. Então, a alegoria ela é diferente, por exemplo, de um mito. A alegoria ela é baseada em coisas que são palpáveis, diferente do mito, que nunca ninguém conseguiu ver, nunca ninguém conseguiu tocar, certo? E a alegoria, ela também está num campo que difere do campo chamado de folclore,
o que nós estamos olhando aqui não é uma ideia folclórica sobre o que nós pensamos ou sobre o que o autor pensa a respeito do texto sagrado, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para os milagres de Jesus, nós não olhamos para a ressurreição de Lázaro como um folclore, algo folclórico que nós apenas celebramos, porque o folclore você finge acreditar em algo, né? Ou tem alguém aqui que acredita no Saci Pererê? Ninguém, né? Quando a gente brinca, né, com o Saci Pererê, é algo que é folclórico, certo? Mas o que nós estamos estudando aqui na alegoria de John Bunyan não tem nada a ver com mito e nem com alegoria. Está diretamente ligado com as nossas faculdades, tanto do sentido quanto do pensamento. E aí, exatamente por isso que nós trabalhamos o aspecto da imaginação. Quem aqui, quando estava no capítulo 9, não ficou imaginando lá a luta dele com o Apolion, né? O demônio lá e aquela coisa, aquela luta. Ninguém? Possível. A parte mais massa até agora, né? Mais interessante, a luta dos dois ali. Qualquer livro que você vai lendo, você vai exercitando as suas faculdades do sentido e da imaginação, né? Você vai pensando naquilo que você está lendo, né? Você vai meditando, tentando vislumbrar aquilo que você está lendo ali. E é por isso que a leitura é tão interessante. Dessa forma, quando nós olhamos aqui para a imaginação trabalhada aqui, nós podemos, por exemplo, citar existe uma tese de doutorado que foi defendida por uma autora chamada Vânia Coelho, né? Então, de acordo com Coelho et al., 1987, ela defendeu essa dissertação no programa de Filosofia e Sociologia da USP. Ela cita algo muito interessante com respeito à imaginação e aquilo que nós vamos adentrar aqui. Porque na tese dela, ela trabalha os chamados contos de fadas. Quem aqui gosta de conto de fada? Só a Bia e a Dani, eu vou te exemplificar e você vai desmistificar o conceito que você tem de conto de fada. Veja só, ela diz o seguinte: os contos de fada se caracterizam como histórias com um eixo gerador de uma problemática existencial relacionada à realização do herói ou da heroína. Você prestou atenção na definição que ela deu? Vou ler de novo, olha só. Conto de fadas se caracterizam como histórias que têm um eixo gerador. Esse eixo gerador tem uma problemática existencial. Então tem um problema existencial que está ali, que vai ser resolvido por quem? Pelo herói ou pela heroína que vai aparecer naquela história. Tem um escritor, né, que às vezes você fala assim, eu não gosto de conto de fada, mas com certeza você já leu ou já assistiu algo dele. John Ronald Reuel. Não, eu esqueci de citar o nome dele completo, peraí. John Ronald Reuel Tolkien. Quem aqui nunca assistiu O Senhor dos Anéis? Não? O Hobbit, o Hobbit, ninguém nunca leu Smarillion, não? Já leu? Aí é só para quem gosta do Senhor dos Anéis, né? Aí começa, né, as duas torres, né? Aí quem gosta de Tolkien, né? Tolkien é considerado um dos maiores escritores da história, né? E as suas obras são extremamente relevantes, principalmente O Senhor dos Anéis. A obra do Senhor dos Anéis é considerada como uma das obras mais bem escritas, né, da história aí, mais próxima à pós-modernidade. Se você não assistiu, leia, né? Se você já leu, assista, né? Eu prefiro os livros, né? A trilogia dos livros. Basicamente, tudo o que Tolkien constrói é baseado em conto de fada, sabia? Melhor ainda, talvez esse, né, mesmo gostando de Tolkien, acho que você nunca deve ter lido um livro do Tolkien que é chamado Um Ensaio sobre os Contos de Fadas. Tolkien fez uma pesquisa e escreveu o princípio dos contos de fadas. Olha que interessante. Olha a cabeça do cara, né? O princípio dos contos de fadas. E sabe qual é a conclusão que ele chega nesse ensaio dele? Ele diz o seguinte: para Tolkien, baseado em suas pesquisas, um conto de fada não fala sobre o fairy,
mas fala sobre o faiere. Feire é a tradução, né, vem do latim para fadas. E o faiere significa reino dos contos de fadas. Então ele fala assim, um conto de fada não está relacionado à fada. É por isso que os meninos não levantaram a mão. Eu não vou levantar a mão porque eu gosto de conto de fada, né? As fadinhas lá. Não. O conto de fada não está relacionado às fadas em si. O conto de fada está relacionado ao reino dos contos de fada. Sabe onde que nós estamos? Para onde que nós caminhamos? Sabe onde é que nós estamos chegando? Sabe a problemática que o autor coloca ali, no qual toda a história vai girar em torno daquele eixo? Essa problemática, ela vai caminhar e ela vai nos direcionar para entendermos o contexto do reino que está sendo trabalhado ali. E aí parece que começa a ficar mais próximo de nós, sim ou não? Porque quando nós falamos de reino, né, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que também é chamada de oração dos discípulos, o que nós falamos na nossa oração? Venha a nós o teu reino. E é aí que entra o que há de mais interessante. Significa que uma boa história, um bom conto de fada que me leva ao imaginário, ele tem a capacidade de me dar perspectivas sobre o reino o qual eu estou sonhando um dia viver. Logicamente que Tolkien, né, por ser cristão, ele acaba trabalhando esse contexto e traz isso para dentro da nossa fé. E ele coloca isso basicamente em 3 aspectos. Ele coloca o aspecto, né, da face mística de um conto, a face mágica e a face do espelho. O que é a face mística de um conto? Toda vez que você está lendo um conto, né, que se remete a um reino, um conto de fadas, ele conecta algo ao sobrenatural. Você viu aqui que nesse livro o sobrenatural está dentro daqui, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Senhor dos Anéis, você vai ver aspectos do sobrenatural ali. É o primeiro. A magia, que se remete à natureza, ou às obras do Criador, ao contexto qual aquele herói ou aquela heroína está inserido. E por último, o espelho, que é também chamado de o espelho do desdém e da compaixão, porque ele vai refletir diretamente a nossa alma e o nosso entendimento naquela história que nós estamos enxergando. É por isso que quando nós olhamos para a história de John Bunyan, a história do peregrino, você para e fala assim, nossa, parece que eu já passei por isso, parece que eu já passei por algo parecido com isso que o peregrino está passando. E é exatamente esse o contexto que eu quero trabalhar com você no capítulo 9 e 10 nessa noite. O contexto de olhar para essa história como um espelho. O espelho dos contos de fada, que nos colocam ali, né? Quem nunca assistiu Peter Pan e brincou de sair voando como ele, pulando do pé de goiaba? Né? Quem nunca assistiu na época da infância e da adolescência, um belo filme de conto de fada e se imaginou dentro daquela história, se imaginou dentro daquele contexto. É assim que nós estamos lendo o livro Peregrino, nos colocando dentro desse contexto. Porque, muito mais do que um conto de fada, nós estamos olhando isso aqui como o reino de Deus, o qual é o nosso objetivo de vida. Então, quando eu olho para o peregrino, eu tenho que me ver na história desse peregrino. Porque o mesmo objetivo que ele tinha, tem que ser o seu objetivo. Se o seu objetivo não for o mesmo do objetivo do peregrino aqui, vamos conversar no final do culto, e aí você não precisa mais vir sábado aqui gastar gasolina para estar junto com a gente aqui, não. Porque o fato de nós estarmos reunidos aqui não é para a gente passar um tempo e depois sair para comer um sanduíche. O fato de nós estarmos aqui é porque nós temos um único objetivo de vida, que é o reino dos céus, que é o mesmo objetivo que esse peregrino tinha. Entrando no capítulo de número 9, para que a gente possa, relembrar aquilo que você já leu, o capítulo de número 9, ele começa, com a despedida do peregrino lá do Castelo Belo, Ele tinha passado um tempo ali naquele castelo, ele tinha aprendido algumas coisas com o intérprete ali naquele castelo, e agora ele vai sair para continuar a sua jornada. E quando ele vai saindo para continuar a jornada, a Piedade estava ali junto com ele, estavam acompanhando ele naquela saída, e eles alertam, olha, agora você vai entrar num momento muito difícil da sua jornada. Qual era esse momento, você lembra?
o vale da... Antes, são dois vales. É o vale da humilhação, é o do capítulo 9. Eles falam, olha, você vai passar por esse vale, né? E nós vamos chegar só até aqui, mas que Deus possa estar com você. Eles têm uma conversa rápida ali e eles entregam 2 presentes para ele. E aí, ele olha para aquele caminho dele e ele tem 2 escolhas. Primeiro, não entrar, não continuar seguindo e entrar no vale da humilhação. E segundo, entrar no vale da humilhação. É por isso que nós temos que olhar para essa história aqui como um espelho das nossas vidas. Quem aqui nunca passou por uma humilhação na vida? Não precisa levantar a mão não, segura aí, né? Não precisa não, né? Quem aqui nunca enfrentou uma situação que você olha e fala assim, eu não merecia estar passando por isso, né? Não merecia estar... Aí vem aquela oração, né? Ó Deus, ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, eu mereço isso, né? Em primeiro lugar, merece, né? Mas segundo, por que nós olhamos para essa história como um espelho das nossas vidas? Porque a humilhação, ela vai fazer parte da vida de um peregrino. Não adianta orar para Deus e falar assim, Deus, me livra da humilhação. Não, porque a humilhação ela vai fazer parte uma hora ou outra das nossas vidas. E o peregrino, ele sabia que para ele alcançar o objetivo dele, ele precisava traçar esse caminho. Ele precisava passar pelo vale da humilhação. Se você quer alcançar as coisas boas e grandiosas que Deus tem para você, o futuro abençoado e principalmente o futuro que nos está proposto, que é o reino de Deus, se prepare para passar pelo vale da humilhação aqui nessa terra. Agora, o que eu acho mais interessante é que para o peregrino, para o cristão, a humilhação, ela não é apenas aquela coisa que aparece do nada. A humilhação, muitas vezes, é uma escolha que a gente toma. O peregrino escolheu entrar por aquele vale da humilhação. Ele escolheu passar por aquele lugar. E quando nós escolhemos passar por esse lugar, nós estamos sendo semelhantes a algo que é fundamental dentro da nossa carreira, dentro do nosso objetivo. Sabe o que é? Você lembra quais foram as 2 coisas que a piedade, a devoção entregaram para o peregrino quando ele estava saindo, antes dele entrar no Vale da Humilhação? Quem lembrar vai ganhar. Isso ele recebe lá dentro do castelo. É lá fora, quando ele já está pronto para ir embora, elas entregam 2 presentes. Eu ia falar assim, ó, eu vou dar de presente o primeiro, eu não posso dar um vinho, né? O suco, 100% integral, né? Elas entregam para o peregrino pão e vinho. Quando você lembra de pão e vinho, qual que é a primeira cena que vem na sua mente, se você é crente de verdade? A última ceia, a Santa Ceia, que é algo que nós fazemos todos os meses. Quando nós tomamos a ceia, o pão é o corpo de Cristo? Não. O pão representa, nós não cremos na transubstanciação. Da mesma forma que o suco não é o sangue, representa. Nós estamos comendo aquilo ali para quê? Para trazer à nossa memória aquilo que Jesus um dia fez. E o que Jesus fez? Se humilhou. Humilharam Jesus? Jesus precisava passar por aquela humilhação? Ele escolheu passar por aquilo ali. Essa é a linha tênue do Evangelho. Todo cristão, quando ele se depara numa situação onde ele tem a razão, onde ele tem o direito, onde ele pode levantar a voz e brigar por aquilo, ele tem que pensar 2 vezes e lembrar que ele é cristão, que nós somos peregrinos nessa terra e que a humilhação ela faz parte da nossa jornada. Então, que ele começa a adentrar ao vale da humilhação. E dentro desse vale da humilhação, acontece talvez o momento de maior tensão até agora da história, que é uma luta muito, cheia de efeitos especiais, cheia de Steven Spielberg aqui e tal, né? Primeiro, na verdade, ele encontra aquele demônio, né, que chamava Apoliron, né? Nas versões mais anteriores está Apolião. E ali, aquele demônio começa a tentar estabelecer um diálogo com ele, questionando algumas coisas. A primeira coisa que ele fala, você veio da onde? Ele fala, eu vim lá da terra da... Como é que chamava a cidade dele mesmo? Cidade da Destruição, né?
Aí o demônio vira para ele e fala assim, exatamente, você sabe quem que é o dono da cidade da destruição? Eu. Se você veio de lá, você me pertence. E aí começa um diálogo e o demônio começa a tentar entrar na mente dele. E aqui o paralelo que eu faço, o hiperlink que eu faço, é exatamente com as respostas de Jesus diante da tentação lá no deserto, né? Satanás joga uma, Jesus rebate com palavras, joga outra, Jesus rebate com palavras. E aqui nesse assunto, né, vai sendo exatamente dessa forma. O demônio joga uma coisa e ele rebate, e ele fala de novo, até que chega num ponto que eu acho assim muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, infelizmente eu não pertenço ao seu reino, porque eu fui comprado, e eu fui comprado pela fé. Aí o demônio, muito astuto, né, vira para ele e fala, você foi comprado pela fé? Então por que é que você foi infiel e quis desviar do caminho? Aquela no rim dele, né? Aí todo mundo olha, quem estava assistindo, né? Quero ver você sair dessa, né? Quando nós somos colocados diante de situações que nos humilham, que nos apertam, sabe qual que é a melhor saída para sair dessas situações? A sinceridade. Sabe o que o cristão virou e falou? Ele vira e fala, realmente você está certo. Eu errei, eu fui infiel com aquele que me comprou pela fé, eu falhei, eu deixei até para trás a palavra, mas este que é fiel, me comprou com o seu sangue e ele é o exemplo e o reflexo da compaixão, é por isso que eu ainda pertenço a ele. Nesse momento, o diabão lá fica louco, e aí ele vai para cima mesmo, né? E começa a disparar lá os dardos, as flechas inflamadas, e aí ele pega, né, o capacete, o escudo e começa a se defender, e a luta vai ficando doidona, porque ele começa a ser atingido, atinge o pé dele e tudo mais, até que de repente ele olha para a espada e vem uma coisa na mente dele, ele fala assim, eu estou armado com a espada, então eu não posso ficar parado apenas recebendo os dardos, eu tenho que enfrentá-lo. E ele então resolve e vai para cima do inimigo. Nossos problemas não podem nos limitar. Se você tem problema, por exemplo, com a vergonha, se você tem problema com a fala em público, se você tem alguma, enfrente as suas dificuldades. Vá adiante das suas dificuldades. Por quê? Porque o Senhor te capacitou para vencer cada uma delas. E foi dessa forma, quando ele vai adiante, né, nessa luta, nesse momento, ele consegue dar um golpe ali no demônio, e o demônio então se afasta. E aí, o capítulo de número 9 vai terminar com um dos poemas, né, o qual ele descreve no texto. Tanto 9 quanto 10 terminam com poemas. E aí o poema do capítulo 9 é o seguinte, termina dessa forma. Ó mundo de maravilhas, a vida conservei, em meio mesmo às angústias que aqui achei. Abençoada a mão que me salvou disso tudo. Trevas, demônios, inferno, pecado mais agudo, me envolveram e cercaram de fato. Enquanto nesse vale estive, chão ingrato, laços, abismos, ciladas rondavam o caminho, para que eu, tolo, inútil e avançando sozinho, fosse pego, enredado e lançado na escória. Mas hoje vivo, e é a Jesus que devo toda a glória. Que maravilha, que bonito, né? Pega esse trecho aqui, imprime ele, prega lá na sua mesa, lê todo no seu espelho, onde você penteia o cabelo, lê todo dia de manhã antes de você sair de casa. Mas hoje vivo, e é a Jesus a quem devo toda a glória. É por causa dele que nós vivemos, e é baseado na palavra dele que nós estamos de pé. E quando nós acreditamos na palavra dele, os inimigos fogem de nós. Nós conseguimos passar pela humilhação como servos fiéis. E aí nós entramos então no capítulo de número 10. Aí vem o segundo vale. Você está pensando que a vida do cristão é coisa simples, é coisa fácil? Né? Está pensando que ser crente é igual o povo fala por aí? Né? Tal, vem para a igreja, tem parede preta aqui, a gente desliga a luz, tem música boa, vem para cá, né? Pega a faixa do Neymar, Jesus, né? E põe na cabeça. O Neymar também é crente, você também pode ser. Olha o slogan, olha o slogan. Esse eu não sei quem é. Quem que é? Eu sei o Neymar. Não. Quem que é? Tá bom, então.
virou uma espécie de, nossa, né? É legal, é da hora, é massa demais. Não. Tá errado, tá tudo errado. Ser cristão, ser peregrino envolve passar pelo vale da humilhação, envolve passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, que é descrito aqui, é um hiperlink com um texto de Jeremias capítulo 2, versículo 6, né? E se trata de uma provação pior ainda do que a provação da humilhação. Na provação da humilhação, o diabo estava lá presente, lutando com ele. Na provação agora do vale da sombra da morte, tem um negócio que é muito interessante. Uma vez eu ouvi falando sobre... o Daniel é bom nisso. Vai saber se eu estou certo ou errado, né? O curso que você fez é de desarmar a bomba? Não, é de achar os agentes químicos, né? Que os terroristas colocam, não é isso? Né? Qual que é a estratégia? Eu ouvi sobre o ato do 11 de setembro lá nas Torres Gêmeas, né? Quando eles acertaram as torres, né? Mudou a história da nação americana, né? De lá para cá eles nunca mais fizeram nenhum atentado, mas o americano vive com a sombra de que um novo atentado possa acontecer. Esse é o exemplo do terrorismo. O que é o terrorismo? É entrar na mente das pessoas dizendo a qualquer momento nós podemos fazer algo contra você. Esse é o vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte ele não se depara com Apoliron lá. Ele não luta com o demônio. Mas existe tanta coisa cabulosa que isso vai mexer com a mente daquele peregrino que estava caminhando ali. A primeira delas é olhar e ver que à sua direita havia um poço, era um poço tão profundo do qual ele não conseguia nem enxergar as suas bordas, e à esquerda havia um pântano. E ele fala assim, exatamente o mesmo pântano que Davi se afogou. Qual foi o pântano que Davi se afogou? Qual foi o pecado de Davi? A cobiça, né? E consequentemente a fornicação com a mulher do próximo, né? Esse pecado é o pecado que todos os dias está à nossa esquerda. Basta que você dê um passo fora, principalmente o nosso contexto. Nós estamos aqui no culto de jovens, eu estou falando para jovens. Esse é o pântano que o inimigo todo dia quer soprar para você cair lá. E hoje ele tem muitas formas de colocar esse pântano no seu caminho. Muitas. A primeira delas está em suas mãos, né? As redes sociais. É a rede social que te induz para o pecado da lascívia. Fuja desse pecado, que foi o mesmo pecado que fez Davi cair. E ele vai caminhando, havia o pecado, havia o pântano de um lado e o poço profundo do outro, e ele vai caminhando no meio desses dois. Quando ele chega no meio do vale, ele olha e o texto fala assim, era como se houvesse ali a boca do inferno. Haviam chamas, haviam sussurros, haviam barulhos, haviam berros, gritos. Pensa a pressão em cima daquele peregrino. É exatamente a pressão que nós vivemos hoje. A mídia, o mundo hoje, vive aos berros para que você saia do caminho do Senhor. Vive tentando te impor conceitos errados, falsos conceitos. Vive tentando colocar a goela abaixo, né? Opções. Vive tentando mostrar que as coisas são normais, aceite a transexualidade, isso é normal, aceite a homossexualidade, aceite o sexo antes do casamento, isso é normal, isso são berros, isso cheira enxofre, cheira carne podre sendo queimada. Por quê? Porque o pecado fede, o pecado nos afasta da gloriosa presença do Senhor, e isso é o pântano, isso é o desespero do vale da sombra da morte. Quem aqui já viu o diabo? Não. Mas o vale da sombra da morte, talvez você vê todo dia. Quando você sai para trabalhar, quando você deita no seu travesseiro e os pensamentos começam a passar na sua mente. E aí, no vale da sombra da morte, o peregrino olha, ele tem lá o capacete, ele tem a espada, e ele fala assim, mas não tem ninguém para me lutar aqui. Qual é a arma que eu vou usar? Ele lembra que ele tinha uma arma. Você lembra qual era a arma? A arma da oração. E aí entra
o salmo mais verdadeiro e verídico, que foi o mesmo salmo que aquele que caiu no pântano escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me aos locais de descanso, refrigera minha alma, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei eternamente na casa do Senhor. Se você não pode levantar a sua mão e dar glória a Deus por causa dessa oração, obrigado, Vinícius, que essa oração te salve do vale da sombra da morte, que essa oração te livre do vale da sombra da morte. Se você tem andado pelo vale da sombra da morte do pecado, se você tem andado pelo vale da sombra da morte da opressão, do medo, se a sua mente tem estado bagunçada, você tem a arma para sair desse vale: a oração. Ore o Salmo 23, ore qualquer salmo, ore. A oração deve fazer parte da sua vida. Por último, para terminarmos, os últimos passos ali dentro do vale da sombra da morte, vem talvez a tentação mais sorrateira de todas. Eu não sei, nesse livro aqui tem uma... talvez, às vezes a gente não consegue imaginar, às vezes a nossa imaginação está, às vezes, fraca na hora que a gente está lendo. Mas eu não sei você, quando você chegou nessa parte, ele estava ali quase saindo do vale da sombra da morte, e vem a última opressão sobre ele. Diz que ele ouvia uma espécie de voz, mas ele não via ninguém. Parecia que tinham demônios se aproximando, mas ele não enxergava. E aquelas vozes iam mexendo com o interior da mente dele, a ponto de dele chegar a pensar que aquelas vozes eram a sua própria voz. Você já imaginou isso? Se você não imaginou, olha essa ilustração aqui. Que lindeza. Mexeu um pouquinho do seu coração? Te deu um pouquinho de medo? Minha ideia é essa, que ela te dê medo. Desliga as luzes. Depois, quem quiser pegar, pode olhar aqui. Essa obra tem várias ilustrações. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você viu ele todo armado aqui, mas tem um demônio com a mãozinha no ombro dele? É do mesmo jeito que ele fica todas as vezes que você e seus olhos olham para aquilo que não deveria estar olhando. A mãozinha dele repousa no seu ombro. A mãozinha dele e a voz dele começa a entrar no seu ouvido. Quando esses pensamentos, você começa a dar corda para eles. E aqui, sabe o que eu acho interessante? Aqui ele fala que aquelas vozes, ele já estava tão confuso que pareciam ser as suas próprias vozes. Você já ouviu testemunhos de pessoas que estavam próximas a alguém que se suicidou? Dela contar o porquê que aquela pessoa suicidou? Ou você já conversou com alguém que pegou uma carta de alguém que estava à beira da morte e passou por aquela opressão? Algumas pessoas estão tão oprimidas, estão tão sufocadas pelo inimigo, que elas acham que aquilo é o desejo dela, se autoflagelar, se autocondenar e tirar a sua própria vida. Mas isso nunca será a voz daquele que te escolheu, daquele que te chamou, daquele que te salvou. Você lembra do que nós lemos aqui em Romanos? Aquele que entregou o seu próprio filho. Só tinha um que precisava morrer. Só tinha um que precisava morrer. Era o Filho de Deus. Porque quando ele morre para te dar vida. E não é uma vida qualquer. É vida e vida em abundância. Nesse instante, quando ele está ouvindo essas vozes, e ele começa então a caminhar, ele lembra de algo. Ele lembra do seguinte: que outros peregrinos já passaram por ali, que outros poderiam também até estar passando ali naquela escuridão. E ele lembra: se esses peregrinos já passaram por aqui, significa que eles não estavam sozinhos, e eu posso encontrar outros peregrinos aqui. Deixe-me te dizer uma coisa: outros peregrinos já passaram o vale que você está passando. Mártires, revolucionários cristãos, Lutero, João Calvino, John Hus,
Simonton, que veio para o Brasil como missionário enviado e implantou a igreja aqui, foram homens que já passaram pelo Vale da Sombra da Morte, mas saíram do Vale da Sombra da Morte. E deixe-me te dizer algo, tem alguém do seu lado aí que também está passando pelo Vale da Sombra da Morte. Então é por isso que você tem que orar pelo irmão que está sentado aí do seu lado. É por isso que você tem que olhar para ele e falar assim, ó, tá difícil para mim, tá difícil para você, mas se nós orarmos juntos, se nós nos encontrarmos toda segunda online para orar, se a gente estiver junto todo sábado, se a gente compartilhar a mensagem de Deus, nós sairemos desse vale junto. E quando ele começa a pensar nisso, o sol raia lá na frente, e ele vê como se o dia estivesse amanhecendo, e o dia amanhece, o sol aparece, e ele fala, eu estou no caminho certo, é por aqui que eu devo caminhar. Você pode até não estar vendo os raios de sol brilhando ainda hoje, mas não pare de caminhar, não volte. Se você está no meio dessa jornada, é porque você sabe onde você quer chegar. E nós estamos aqui para caminhar essa jornada junto com você.